Muito bem, pessoal. Estamos aí com mais uma aula de indução eletromagnética, né? A gente viu que o campo magnético variando em uma espira ou uma espira variando em um campo magnético, né? Desde campo magnético valor uniforme. Se tiver uma variação do campo magnético ou uma variação da espira dentro do campo magnético, ou uma variação da espira se movimentando, aumentando a área, diminuindo a área, ou girando, né, mudando o ângulo. A gente sabe que o cosseno de 90 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então, de 0 a 90, se estiver movimentando a espira, nós vamos ter uma força eletromotriz aplicada nesse sistema, nessa espira, e se tiver um circuito fechado, vai aparecer uma corrente induzida de tal maneira que ela se oponha, ela produz um campo magnético para se opor ao aumento ou diminuição das linhas de fluxo do campo magnético que estiver existindo, passando por cada espira. Isso é indução eletromagnética. Hoje nós vamos trabalhar, então, as aplicações. Vamos lá? Olha aí, ó. Aplicações da indução eletromagnética, vamos falar dos dínamos, né? O dínamo, a gente começou a aula desde que, do nosso início, a gente sempre comentou aí, a gente trabalhou essa questão do dínamo, que tem na bicicleta. Quer andar à noite, por exemplo, tem um farol, né? Você utiliza o dínamo. Nos carros também nós temos. Então, aplicações que nós chamamos da indução eletromagnética, né? Em máquinas elétricas, né? Você tem as máquinas elétricas, nós estamos trabalhando em eletricidade desde o início do nosso curso de terceiro ano. O dínamo é um aparelho que gera corrente contínua. Então, o dínamo, ele gera corrente contínua e converte energia mecânica. Você tem uma manivela aqui, ó, manivela movimentando, pode ser com a mão aí, nesse caso é pequenininho, né? É um experimento. E aí, através da energia mecânica, vai transformar nesse sistema aqui, que é o nosso gerador, que é o dínamo, essa energia mecânica em uma energia elétrica. Essa energia elétrica que vai aparecer na lâmpada aqui, uma corrente elétrica, ela vai aparecer nesses terminais através da indução eletromagnética. Não vai ter, que não veio de uma tomada e veio direto. Então, nós teremos, na verdade, aqui o que nós chamamos de indução eletromagnética, tá? Então, o dínamo, ele é constituído por um ímã e uma bobina. Então, você tem a bobina aqui, né, todo o sistema de bobina, e aqui o ímã, em forma de U, onde você tem, de um lado, o norte, né, e do outro, o sul. Está aqui mostrando o sul. Então, nós sabemos que as linhas de campos vão do norte para o sul, então elas vêm atravessando nesse sentido aqui, a esse conjunto aqui que nós temos da bobina, né? Então, nós temos, na verdade, aí um campo magnético e uma bobina dentro de um campo magnético. Para que serve a manivela? Essa manivela serve para movimentar o conjunto aí da bobina. Então, a bobina vai girando, uma hora ela vai estar toda nas linhas de campo, né? Com ângulo de 0, depois com ângulo de 90, de 0 a 90, e vai mudando, mudando. Nós vamos ter, então, o que nós chamamos de indução eletromagnética e vai aparecer nos terminais, aqui tem uma escova para poder girar, né? E nesse rotorzinho aqui, as escovas aqui vão transmitir a energia elétrica e aí vai acender a lâmpada conforme. Se você parar, ela também deixa de ter corrente elétrica e aí a lâmpada apaga. Então, pessoal, olha bem, essa é uma aplicação muito simples da indução eletromagnética. O dínamo, um geradorzinho. Em bicicleta tem lá, ele tem uma cabecinha móvel que nós temos ali, que é a manivela. Ele é para colocar, ele é cheio de friso, colocar no friso da bicicleta. A bicicleta passa com o friso girando a roda e vai girando a cabeça do dínamo ali, que é circular, né? Então, a maneira da bicicleta fazer isso, e aí ele vai girar dentro. Então, em vez de ser uma manivela, a mão ali, a roda da bicicleta quando movimenta. Quando para a bicicleta, deixa de existir, a lâmpada apaga, não fica guardada, ok? Então, vamos lá. Dá uma olhadinha. A energia mecânica de um rio, por exemplo, também faz girar um eixo, nós já falamos muito aqui, né? No qual se encontra o ímã,
fazendo alternar os polos norte e sul. Então, o gerador aqui é a mesma coisa, ó. A água está aqui, o reservatório, a água desce, fazendo essa turbina girar, igual a cabeça do dínamo. E ela faz girar esse sistema aqui, que é o gerador, está aqui. Claro que depois do gerador, as linhas vão para um transformador para mandar para a linha de transmissão. Mas, na verdade, o que nós temos aqui é justamente o mesmo processo. Só que a água está fazendo o que a roda da bicicleta estaria fazendo no dínamo. E aqui nós temos o polo norte e o sul, que estão aqui no gerador. Então, alternando os polos norte e sul, que não acontece no dínamo, nós temos a geração da energia elétrica, mas de maneira alternada, tá? Então, aqui seria de maneira alternada. Então, já mudou um pouquinho o sistema e o tipo de corrente elétrica. Lá nós temos uma corrente contínua e aqui nós temos uma corrente alternada. Então, você vê que, na verdade, o sistema é praticamente o mesmo, mudando um pouquinho até o tipo de corrente, porque o gerador, ele proporcionou o sistema de fazer de maneira alternada, ficar alternando, né? Opa, tá aí, né? O contrário, a contrapartida, ou seja, a bobina no eixo, também é possível e faz o mesmo, desenvolvendo daí o campo, tá? Então você gira a bobina ou pode movimentar o campo. Os dínamos podem retirar energia mecânica das turbinas, que podem ser frias no caso da queda d'água, né? Ou quentes no caso do vapor d'água. Nós temos aí sistemas diferentes um pouquinho, pessoal, olha bem. A gente fala de fonte fria, a água, por exemplo, gira, só passa a água da turbina. Mas o que você pode fazer com essa água é esquentar ela, se você não tiver uma queda d'água, se tiver um motor, por exemplo, né? Você consegue esquentar essa água e o vapor da água. E aí, no caso do diesel, né? Nós temos aí muito caro o petróleo, o que nós fazemos? Usamos energia nuclear. Energia nuclear é só para esquentar a água que passa ali, transformar aquela água fria em vapor, que é água quente. E o vapor também vai passar na turbina, tem que passar e sair para algum lugar. Quando ele passa na turbina, o que ele faz? Ele gira a turbina. Então, no final das contas, a produção de energia elétrica, quando a gente fala nuclear, né, eólica, que é o vento movimentando, hidrelétrica ou termoelétrica, é a mesma coisa. Geotérmica, o princípio do gerador é o mesmo, ele tem que girar, o que faz ele girar é que é a fonte, se for hidráulica, água. Né? Nuclear é porque usou o sistema nuclear para aquecer a água e transformar na turbina a vapor. Então, na verdade, o que nós temos, o processo é sempre o mesmo. Tá? No caso da bicicleta, você tem uma roda girando, energia mecânica pura, direto. Então, no final das contas, o gerador precisa de movimentar o metal, que é o rotor, para que ele possa gerar aí dentro do campo magnético uma corrente induzida. E essa corrente elétrica induzida que é a corrente que vem para a nossa casa. No caso do gerador das turbinas elétricas, ele fica alternando, então é uma corrente alternada. Pode se transmitir a longas distâncias, né? E no caso da bicicleta é uma corrente contínua. Vamos lá então? Não muda muito não, tá? Aí uma caldeira, né? Tá aqui o psi de fogo, não tem como, para esquentar a água. Ou a usina nuclear libera a energia atômica lá que esquenta a temperatura altíssima. Chega a 300 graus Celsius. O vapor, a água aqui dentro esquenta, transformou em vapor, jogou na turbina, passou na turbina, fez o gerador movimentar. Geralmente aqui apanha de novo essa água, tem um resfriador aqui e joga de novo, para não ficar pondo uma quantidade infinita de água. E essa água vai girando, vai movimentando, e com o tempo você tem que estar abastecendo um pouco. E aí do gerador sai a nossa eletricidade. Então, na verdade, o sistema é simples, claro que simples no modo de pensar como funciona, né? E não tem diferença entre a usina nuclear, um dínamo de uma bicicleta e uma usina hidrelétrica. O funcionamento, o princípio de funcionamento é o mesmo.
As polaridades do ímã são invertidas a cada 360 graus de rotação para que o dínamo gere uma corrente contínua. Ao contrário dos alternadores, que transformam energia mecânica em energia elétrica alternada, ou seja, possuem pausas, mas essas pausas são tão rápidas que não são detectáveis. Nós já vimos aí em ondas, a corrente elétrica tem o mesmo sistema, isso aqui, ó, certo? O que nós temos então? Se você pegar um valor da corrente elétrica qualquer, aqui é zero, não tem corrente. Ela vai aumentando até o valor máximo, diminui até aqui zero de novo, aumenta até um valor máximo negativo, que aqui é negativo, aqui é positivo, aí ela diminui até zero, zero, aumenta até o valor máximo e fica assim oscilando. Quando ela zera aqui, o tempo é tão pequenininho que, no caso, uma lâmpada apaga nesse momento. Só que o tempo que ela fica ligada é tão grande, o tempo que fica apagada é tão pequeno, que os nossos olhos não conseguem perceber que as lâmpadas estão piscando. Isso aqui é 60 Hz no Brasil. O Paraguai, por exemplo, Itaipu, ela gera 60 para o Brasil e 50 Hz para o Paraguai. 60 Hz quer dizer que acontece isso aqui, uma dessa aqui, que é um comprimento de onda, é isso aí, tá? Um comprimento de onda. Quer dizer, se ela começou aqui, apagou aqui e aqui de novo, então ela apaga duas vezes, né? E como aqui é 60, ela vai apagar 120 vezes por segundo. 120 vezes a lâmpada fica apagada. Então, pessoal, quando você olha para uma lâmpada, na verdade, principalmente a lâmpada incandescente, porque essa outra lâmpada aqui nós temos capacitores e tal, que mantém um fluxo constante de energia elétrica. O que acontece com aquela lâmpada? Como ela está ligada direto, sem nenhum outro equipamento elétrico que possa ficar atendendo ali, ela apaga 120 vezes em um segundo. Só que o tempo que fica apagada, essas 120 vezes, e o tempo que fica acesa, é impossível o seu cérebro, os seus olhos perceber. Então ela apaga, quer dizer, pisca, né? Só que o tempo que fica apagada é muito pequenininho, milionésimo de segundo, com o tempo que ela fica acesa. Então nós não conseguimos perceber. 60 Hz, 60 vezes por segundo. Como a corrente apaga duas vezes em cada ciclo, 120. Voltando lá então. Você pode ver que ela apaga duas vezes, né? Aqui ela zera de novo para começar um novo ciclo. Então ela faz 120, apaga, né? 120 vezes em um segundo, tá bom? Então é importante entender aí essa questão aí, tá? Então, olha bem, nós temos um campo magnético, né? O campo magnético está todo aí, ele possui pausa, mas não são detectáveis, como eu disse. Isso aqui é uma simulação gerada em computador das linhas magnéticas, continuamente gerada, distorcida pelo núcleo metálico da Terra. Você tem a Terra aí, e aí o computador gerou, segundo as informações que foi colocado no programinha nele. O experimento quer reproduzir esse campo magnético autossustentado, né? Aí colocando o norte e o sul aí com cores diferentes para identificar. No interior do dínamo, aqui dentro do dínamo, que a gente não mostrou antes, né? Existe um fio. Esse fio é um fio condutor, né? Em espiral e ímã com a mesma polaridade direcionada para a espiral. Então nós temos aqui, a gente chama de induzido, né? Então nós temos aqui dentro, os nossos ímãs estão aqui, em volta aqui, tá? Então olha bem, quando os ímãs são movimentados de forma circular, o seu campo magnético atrai os elétrons do condutor, de forma a fazer com que esses elétrons passem para outra parte do fio. Então quando os elétrons vão mudando, passando para outra parte do fio, nós temos aí então um movimento contínuo dos elétrons, né? No caso da existência de um metal, os elétrons puxados, como se fosse indo de um lugar para o outro, né, fazem existir então a diferença potencial. E assim nós temos uma tensão induzida, que é aquela força eletromotriz que nós temos, tá? Há um dínamo simples, né, mostrando aqui a figura dele, os enrolamentos das bobinas indutoras, ó. As massas polares, nós temos uma norte e uma sul. A bobina vai girando aqui dentro, ó, isso aqui ó,
né? Nós vemos a bobina aqui, está ela girando, certo? E aí você vê o funcionamento de um dínamo completo. O coletor aqui fornece corrente contínua, né? Tem as escovas de carvão aqui, elas precisam para poder passar por elas e transmitir, né? Tem os enrolamentos que constituem as bobinas aqui, ó. O coletor que transmite as escovas está bem aqui, as escovas nesse ponto vão receber, a carcaça em volta, blindada, para poder ajudar, para você não levar choque e tal, e proteger o equipamento, né? Você tem aqui umas pás do ventilador de resfriamento, para evitar que aquecesse muito e assim por diante. Isso aqui é um dínamo. Ele gira aproximadamente a velocidade do motor e carrega a bateria apenas quando o motor trabalha na velocidade superior da marcha lenta. Certo? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o dínamo construído por Soren Rogers, em 1855. Olha aí, os enrolamentos todos aqui, bem bruto, maior, né? Então, era muito grande aí. O dínamo do italiano Passinotti, em 1860, já fez um diferente, ó. Já montou todo um esquema para sustentar ele e os fios estão aqui, passando por aqui. Então são dínamos bem antigos, né? Já em 1871, há um dínamo mais com a manivela, esse aqui é manual, né? Você vê que esse aqui é manual, então você com a mão você vai tocando aí e o dínamo está aqui dentro, movimentando aqui. Bem mais, a tecnologia foi mudando, né? Então você percebe que aí houve uma mudança de tecnologia, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Olha, o funcionamento dos geradores de usinas elétricas, ele baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética, que foi descoberto por Michael Faraday, nós já falamos aí no século XIX. Podemos observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira, já vimos isso aqui. Nesse caso, o ímã está se movimentando para a esquerda e a espira movimentando para a direita, os dois se movimentando. Estão um se afastando do outro, né? Aqui não importa qual a velocidade, como estão em sentidos opostos, estão se afastando, vai ter uma variação do fluxo magnético, né? Então, nós podemos aí, a figura mostra direitinho como é que funciona aqui, tá? A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para onde? Será que se eu movesse a espira à esquerda e o ímã para a direita com polaridade invertida, se eu movesse a espira para a direita e o ímã para a esquerda, com polaridade invertida. Ou se eu movesse a espira para a esquerda e o ímã para a esquerda também, com a mesma polaridade. Ou a espira para a direita, manter o ímã em repouso com polaridade invertida, mas estou movendo a espira, né? Hora que eu quero obter uma corrente com o mesmo sentido do que apresentou na figura. Ou mover para a esquerda e manter o ímã em repouso com a mesma polaridade. Olha aqui que nós temos uma corrente movimentando nesse sentido aqui, ó, tá? Então, ele sai por aqui, entra por trás, né, e movimenta nesse sentido aqui, ó, certo? Então, olha bem que eu quero fazer com que eu mexa a espira ou o ímã, mas tenha uma corrente no mesmo sentido. Aqui está se afastando, né? Os dois estão se afastando, ok? Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Olha bem, segundo a lei de Lenz, o sentido do campo induzido pela corrente, então o campo induzido pela corrente é o oposto à variação do campo que deu origem, isso é sempre oposto. Variação, se estiver aumentando, tenta diminuir, se estiver diminuindo, tenta aumentar. Se houver diminuição do fluxo magnético, a corrente criada vai criar um campo magnético de mesmo sentido do fluxo magnético da fonte. E se houver um aumento, a corrente vai gerar um campo magnético oposto ao sentido do fluxo magnético da fonte, tá? Então a gente sabe que se estiver aumentando vai tentar diminuir, se estiver diminuindo vai tentar aumentar. Uma corrente elétrica que sai do polo positivo para o polo negativo, e no experimento o campo magnético gerado pela corrente na espira, que é a BC, ele é da esquerda para a direita, ó.
Pode ver que está indo da esquerda aqui, ó, a corrente está indo aqui da esquerda para a direita nesse fio aqui, onde está lendo o amperímetro, certo? Então, deve-se opor a variação do campo magnético que é gerada pelo ímã, BI, que é o campo magnético do ímã. E aqui vai ser o campo magnético aqui, né, da espira, tá? Conforme a figura que mostrou aí direitinho. O campo magnético gerado pela corrente na espira BC tem a sua direção perpendicular ao plano da espira. Nós vimos que é um solenoide ali, né? E sentido conforme a regra da mão direita. Que, olha bem, o B, o I, né? Vamos analisar cada uma das alternativas, então. Vamos com calma, vamos olhar cada uma. Primeiro nós vamos mover o ímã para a direita, com a polaridade invertida, e a espira da esquerda para a direita, e o campo magnético do ímã irá aumentar da direita para a esquerda. Assim, o campo magnético induzido pela corrente será de esquerda para a direita, contrário ao aumento de BI conforme necessário. Então, verdadeira essa aqui, ok? A é verdadeira. Claro que as outras são falsas, mas vamos analisar cada uma. Movendo o ímã da esquerda para a direita, com a polaridade invertida, porque onde tiver norte vira sul, onde sul vira norte, né? O campo magnético do ímã irá diminuir. Logo, o campo magnético induzido pela corrente será da direita para a esquerda, contrário à diminuição do campo magnético do ímã, o que não corresponde ao objetivo do experimento. Então, é falso. Na C, nós temos o ímã movendo da direita para a esquerda, com polaridade da figura do enunciado, e a espira da direita para a esquerda, pode não haver variação do campo magnético, se você, nesse caso, manter as velocidades iguais. Então, ela é falsa, porque nem sempre pode acontecer. Se eu mover a espira da esquerda para a direita, mas mantendo o ímã em repouso, com a polaridade invertida, o campo magnético pela corrente será da direita para a esquerda, contrário à diminuição do campo do ímã. Então, vai ser falsa também, não vai produzir uma corrente naquele sentido. A última, se eu mover a espira da direita para a esquerda e manter o ímã parado com a polaridade da figura do enunciado, o campo magnético induzido pela corrente será da direita para a esquerda, contrário ao aumento do campo do ímã. Então, também vai mudar o sentido da corrente, tá? Então, também é falsa. Então, você viu, pessoal, o seguinte, mesmo um experimento simples igual aquele, ali queria que a corrente continuasse no mesmo sentido. Eu mudasse o ímã ou os polos de tal maneira. Então, só a letra A pôde cumprir o que nós queríamos. Não queríamos mudar o sentido da corrente que foi criado naquela situação, tá? Se você colocar os dois no mesmo sentido e as velocidades for igual, não tem variação do fluxo, tem que estar afastando ou aproximando os dois. Então, nesse caso, igual aquela que nós tivemos, poderia ter a mesma velocidade, aí não teria corrente nenhuma. Então, nem seria no mesmo sentido, não teria corrente, certo? Então, continuando lá, vamos ver aqui, ó. Olha bem, a corrente de Foucault. Quando um fluxo magnético, ele varia através de uma superfície sólida e não apenas uma superfície delimitada por um condutor, como nós vimos em indução eletromagnética, né? Há a criação de uma corrente induzida sobre ele, como se toda a superfície fosse composta por uma única combinação de espira muito fina e justaposta. Olha bem, que nós vimos no caso lá que uma espira está dentro de um campo magnético, uma área. Então só tem uma espira, um fio bem fininho, né? Conforme a lei de Faraday, nós vimos, tem que ser um fio muito fino e colocado ali naquele ponto. Nesse caso agora, nós vamos ver quando tiver uma camada sólida, toda uma placa inteira sólida. E aí, será que nós teremos corrente nessa placa também? É isso que que Foucault estudou, e é isso que nós vamos ver agora. Vamos lá para um desenho, então, dá uma olhadinha. Olha bem que aqui mudou um pouquinho. Olha aqui, ó. Nós temos uma bobina, né? Tem o campo magnético primário,
E as correntes de Foucault acontecendo aqui, isso aqui é um objeto sólido, ó, né? Aqui vai ter um campo magnético de reação, de oposição, porque aí, ó, o campo está aqui, então um outro campo em sentido contrário, tá? Então o que é que nós temos aqui? A bobina está aproximando, né? O campo está aumentando, tem que criar um campo contrário para tentar diminuir o aumento desse campo. E aparecem umas correntes aqui, depois de vários experimentos, perceberam que tinha uma diferença de corrente aqui. Aparecia uma outra corrente. Essas correntes que aparecem aqui são chamadas de correntes de Foucault, né? E elas tendem até a esquentar a placa, por exemplo, aí, ok? Então, em homenagem ao físico francês, né, que é Jean-Bernard Léon Foucault, que foi ele, né, que primeiro mostrou que existiam essas correntes elétricas. Ele, através de experimentos, percebeu que essas correntes elétricas existiam e ele começou a trabalhar sobre isso. Em homenagem a ele, essas correntes foi dado o nome dele, correntes de Foucault, porque ele foi um dos primeiros a detectar essas correntes, tá? Olha, devido às dimensões consideráveis, né, a superfície, aquela superfície metálica, ela sofre uma dissipação de energia por efeito Joule. Pessoal, nós já falamos aqui muito sobre o efeito Joule. O que é o efeito Joule? Toda vez que você tiver um equipamento elétrico, fios, né, e ele esquentar, porque não é a sua intenção, o aquecedor, que se você quer que esquenta, o ferro elétrico, o chuveiro elétrico, mas os fios apenas que ligam os equipamentos, você não quer que ele esquenta, não tem necessidade nenhuma, né, de seu interesse. Quando a corrente elétrica passa, provoca um aumento de temperatura, esse aumento é chamado de efeito Joule. Só que o Foucault percebeu foi que acontecia também com as correntes induzidas. A passagem do campo magnético criava uma corrente em corpos sólidos que esquentava o material. Por que esse material está esquentando aqui? Nós não temos a corrente, que a corrente está lá no circuito, mas está esquentando. Então, esse efeito Joule causado nessas placas é que foi estudado por Foucault, ok? Vamos lá, então? Correto? Então, é isso que está falando, a passagem de correntes de Foucault, aquelas correntes que não interessam para nós, né, como um princípio de funcionamento. Só que isso também não é ruim, porque o que tornou possível utilizar essas correntes como aquecedores é o que nós chamamos hoje do forno de indução. Lembrando aí que, aí ó, um forno normalmente, como é que funciona? Bem simples, rústico, né? Aí você tem o enrolamento e produz, ó, aqui dentro, você percebe que aqui tanto o fio está esquentando, como aqui dentro esquenta o que estiver ali dentro. Nós temos aí metais aí, né, que estão esquentando lá dentro, mostrando que tem correntes lá dentro e que estão passando. Esse é, na verdade, o que nós temos hoje, os nossos fogão elétrico, né? O fogão que nós temos de indução, chamado de fogão de indução, coloca a panela ali, são panelas especiais também, com determinado material ferromagnético, coloca ali, esquenta a comida, você não vê nada. E você pode colocar a sua mão ali, que não acontece nada com a sua mão. Por quê? Porque só aqueles materiais é que esquentam. As correntes de Foucault não agem no corpo humano, não agem na sua mão. Então, o forno de indução, ele até é muito interessante, apesar de ser um pouco caro ainda, mas tanto o fogão como o forno de indução precisa de materiais especiais, precisa de panelas, né, para você utilizar mais de outra maneira. Eles são até seguros para crianças, por exemplo, ajuda muito. Por quê? Só aqueles materiais que vai passar a corrente nele. Então, aquela panela vai sofrer o efeito, vai esquentar, por causa das correntes de indução que provocou, e embaixo está criando um campo magnético. Esse campo magnético vai produzir as correntes de Foucault justamente na sua panela, onde ela vai fazer o quê? O cozimento do alimento que você tem. Então, coisas que são ruins na indústria, onde você tinha lá no seu primeiro projeto, de repente você pode utilizar para uma coisa muito importante e muito boa. É uma tecnologia ainda que está um pouco cara, não é acesso de todo mundo. Mas do fogão a lenha para o fogão a gás e depois do fogão elétrico, nós temos agora o fogão de indução. Vamos lá?
com certeza vai chegar um momento que todos poderão utilizar, tá? E o consumo de energia elétrica é menor do que o forno elétrico, né, o fogão elétrico. Em circuito eletrônico, a dissipação por efeito Joule não se deseja de jeito nenhum, porque não é interessante, não há interesse de você no circuito eletrônico, porque se esquenta o circuito eletrônico, ele não funciona direito. Nesse caso, pode danificar os componentes, mas é frequente a utilização de materiais laminados ou formado por pequenas placas isoladas entre si, a fim de diminuir a dissipação de energia. Nós sabemos muito bem disso, que aí ó, nós temos aí, né? Então, aquela parte laminada que coloca, até porque o papel alumínio que nós temos aí, ele não tem o magnetismo, não tem efeito sobre ele, que o papel alumínio é de alumínio e o alumínio não sofre efeito magnético. Então, colocando esse papel, até para o churrasco, por exemplo, pode ver que o calor também não afeta muito aquele papel, né? Você coloca ele lá na sua carne ou peixe, passar, depois você vê que você pode pegar com a mão ali, que não está tão quente como o próprio peixe ou a própria carne. Então, o papel laminado e que nós temos ali material de alumínio para os componentes é muito importante, porque não há o efeito da corrente Foucault, porque não há efeito do campo magnético nesses materiais. Não tendo efeito, eles se mantêm mais frio e aí eles mantêm esses componentes protegidos e com a temperatura menor. Por isso que é importante fazer esses materiais utilizando esse sistema. Vamos lá então? Então, os equipamentos eletrônicos é muito importante. E utilizando esses materiais, né, porque eles vão isolar. As pequenas placas ficam isoladas e não passa esses efeitos de aumentar a temperatura. Nós chamamos de dissipador de calor em placas de computadores, né? Os famosos dissipadores de calor. Faz com que o calor diminua, né, ali e preserve o equipamento. As correntes de Foucault, nós temos aqui, ó, olha, o vermelho ali, né? Então, olha bem, numa placa, nós temos o campo norte aí, está atravessando a placa, formando um campo ali, formando uma corrente na placa. Essas correntes Foucault também são induzidas, né? Elas são induzidas na placa de metal, essa placa C, enquanto se move sob um ímã. Supondo que o ímã está fixo, a placa está se movendo, aproximando, afastando aí, né? E como o norte está aí, o sul, claro, do outro lado, ou se tiver só o ímã norte, está se aproximando, as linhas de campo estão saindo daí, né? O campo magnético verde, ó, representado pela letra verde, a cor verde, né? E tem a letra IB também, ele é direcionado para baixo, atravessando a placa. Lembrando que vai aparecer o quê? Aparece uma corrente de um lado formando um campo para cima, e uma outra do outro lado formando um campo para baixo. Então, a maneira que acaba o campo da corrente Foucault também acaba se anulando aí, e aí a corrente continua aparecendo aí e vai esquentando o material. Então, você percebe que, na verdade, é um desenho interessante, mostra direitinho, e essas correntes de Foucault precisam ser eliminadas em materiais, por exemplo, principalmente os materiais que nós temos para computadores, né? Materiais eletrônicos em geral que nós precisamos utilizar, certo? Então, pessoal, nós vimos aí sobre a questão da indução eletromagnética, as aplicações. Desde o dínamo, né? Começa ela falando do dínamo mais simples. Você viu aí vários aí que teve em outra época aí, onde o dínamo, ele precisa de ser mecânico. Então, começou com a mão, manivela, fazendo experimento. Ah, vou fazer uma aplicação. Claro que uma pessoa não vai ficar lá movimentando lá o tempo todo, né? Então, uma bicicleta. Eu preciso de uma bicicleta, eu preciso de que ela mantenha para mim à noite. Aí eu estou pedalando, ligo, né, o dínamo. Tem até uma alavanca na bicicleta que pode ligar e desligar. À noite você liga, está movimentando a roda, o dínamo gira e produz a corrente elétrica contínua. Se você pegar um dínamo, tipo um alternador para carro, né, diz a palavra alternador, que ele alterna a corrente elétrica, você pode criar uma corrente alternada. E aí você tem também, no caso dos geradores de usina hidrelétrica,
eles são de corrente alternada, porque para transmitir em longa distância, a corrente alternada é muito mais barato de transmitir do que transmitir uma corrente contínua, né? Então você tem as usinas hidrelétricas para fazer isso. Na indução eletromagnética, você tem uma grande aplicação no dia a dia, é muito importante. Só que quando chega esse campo magnético, quando ele chega em lugares sólidos, com placas, por exemplo, né, você encontra uma coisa indesejável, as correntes de Foucault. As correntes de Foucault, elas fazem com que esquenta aquele equipamento ali que não é de interesse, produzindo ali, provocando ali o efeito Joule do equipamento eletrônico, que eles não devem esquentar, porque eles não trabalham corretamente. Só que aí você tem que criar uma solução. É indesejável, precisa resolver o problema. Então, aqueles materiais laminados ali. Em contrapartida, você pode fazer, no caso, com as correntes de Foucault, justamente que nós temos o fogão mais novo aí, em termos de tecnologia, os fogões e fornos aí de indução. Lembrando que nesse caso aí, você pode aproveitar. A tecnologia pode ser utilizada. Uma coisa que pode ser ruim, você pode usar ela para o bem, para coisa boa, para funcionar. É no caso aí, esses fornos de indução. Tá? Então as correntes de Foucault são indesejáveis, ao mesmo tempo pode se utilizar. Assim como o chuveiro elétrico gasta uma energia muito grande de efeito Joule, que não é desejável nos fios, mas para tomar um banho quente, passar a sua roupa, né? Deixar alisar o cabelo aí, aquecer num dia frio em lugares de regiões frias, também é importante. Bom, lembrando que a nossa aula continua.